Diz assim a palavra do Senhor. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas cidades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiro e disse-lhes: ide a perguntar a Belzebu, Deus de Ecrom, e se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Belzebu, Deus, para irdes consultar a Belzebu, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Jeremias capítulo 8. Versículo 22. Todo mundo encontrou? Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Vamos orar? Querido Pai, Criador dos céus e da terra, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos a Ti, Deus amado, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra, porque sem nada podemos fazer. Seja feita a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar. Deus abençoe todos os irmãos, amém? Amém. Que a graça do Senhor esteja convosco. Deus abençoe. Deus abençoe a nossa preciosa irmã Meda, que está de volta em Luanda, pela graça de Deus, amém? Amém. Seja bem-vinda de volta em nome de Jesus, amém? Você pode dizer à irmã: seja bem-vinda? Seja bem-vinda. Aplauda com timidez, aplauda com satisfação. Seja bem-vinda de volta, minha preciosa irmã. Sempre serás bem-vinda aqui na casa do Senhor, amém? Nós te amamos muito, amém? Só estou vendo o marido, já me desviou, também já se dispersou, né? Esse meu amigo, meu Deus. Deus seja louvado, amém? É bom estar na casa do Senhor, amém? Como aquele louvor cantamos: quão bom, quão suave que os irmãos vivem em união, não é isso? Eu queria continuar com o mesmo ensinamento sobre as 7 eras da igreja, mas o Espírito Santo mudou o meu tema quando eu estava no escritório, amém? E eu quero pregar para vocês a mensagem por quê? Essa mensagem é uma das primeiras mensagens que eu ouvi quando criei. E ela revolucionou a minha vida. E enquanto eu estava a orar para que Deus me conduzisse a trazer a mensagem daquilo que eu vou trazer para vocês nesta manhã, eu via todas as escrituras da mensagem de porquê na minha mente, amém? E ela transbordava no meu coração, ela descia, e eu me maravilhava cada vez que eu lembrava cada parágrafo dessa mesma pregação, amém? E eu até queria ler, queria meditar essa mesma pregação enquanto eu estava lá no escritório, mas a pregação que eu já li, a mensagem de porquê, é de 1958. E a pregação que está no aplicativo Alarido é de 1960. Então vocês sabem, às vezes tem uma ligeira diferença, mas aquela pregação eu li, mas não me revolucionou exatamente como a mensagem que via no meu coração, que estava escrita na pregação de 1958. Quem já leu esta mensagem sabe que é uma mensagem muito forte, e eu espero que Deus possa trazer para vocês aquilo conforme Ele trouxe para mim, amém? Vocês sabem, Deus é um Deus de justiça, amém? E Ele sempre dá a palavra para o povo de Deus viver sobre a sua palavra. Vocês sabem disso? Correto. E a Bíblia diz: o justo viverá da fé, não é isso? E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém?
E quando Deus nos chamou para viver a sua palavra. Amém? Amém. E nós lemos aqui na quarta-feira, sexta-feira, não é? Lemos aqui que a Bíblia diz: quem me ama faz o quê? Guarda a minha palavra. E só temos visto que pessoas têm vivido no pecado é porque não amam a palavra de Deus. Correto. Amém? Amém. Porque quando você ama a palavra de Deus, você guarda a sua palavra. Amém. É verdade. Prega. Amém? Uma vez, o irmão Branham conta a história de um homem. E esse homem tinha se convertido. E depois de um tempo de conversão, ele casou. E casou com uma moça que já tinha nascido e crescido na igreja. E essa moça chegou para o homem, o irmão, e disse: eu sei que você um dia tivesse experiências erradas, que você um dia já estiveste no mundo e que você já experimentou coisas que são pecaminosas, e talvez um dia essas mesmas tentações virão sobre você, e pode ser que você vai cair nessas tentações. Correto. Mas se um dia você cair, meu marido, lembre-se que sou tua esposa. Correto. Eu estarei aqui aguardando por você. É a palavra. E o homem disse: oh, irmão Branham, como não posso amar uma mulher que me ama dessa maneira? Amém? Amém. É assim conforme nós somos para Deus. Amém. Nós estávamos nos delitos, estávamos no pecado, na nossa sujeira. E Deus não se importou com a nossa sujeira. E Ele nos amou mesmo estando em pecado. Amém? E Ele disse: aquele que confessar suas transgressões e as deixar, alcançará misericórdia. Amém? Ele mesmo sabendo que eu sou pecador, ainda me disse: se eu voltar e confessar e deixar, Ele vai me perdoar. Como não amar esse Deus que tanto me amou? Amém? Amém. Aleluia. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Você crê nisso? Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Então, irmãos, Deus, quando nos dá a sua palavra, Ele tem o direito de perguntar: por que você não viveu a minha palavra? Pergunta-me. Amém? Amém. Porque no juízo final, essa será a pergunta que Deus vai nos fazer. Amém. Como é que você viveu a vida que eu te dei? Por que você não foi um santo? Por que você não evangelizou se eu te dei fôlego? Amém? Aperta-nos. Muitos que estão por aí têm certa justificativa, mas Ele vai te perguntar: por que você não evangelizou aquele teu vizinho que era delinquente? Por que você não falou da palavra dos teus parentes? Por que você não foi um cristão genuíno? Amém? Amém. E essa será a pergunta que nós vamos receber no dia do julgamento. Amém? Ele nos deu a palavra, Ele nos deu a verdade, Ele nos deu o companheirismo. Aleluia! Amém. Você está a compreender? Amém. E no juízo final Ele vai te perguntar: por que você se desviou? Amém? Porque para pecar, irmãos, também tem que querer. Correto, não é só de tentação. É querer. Amém. O pecado não é só de tentação. Amém. Para pecar você também tem que querer. Correto. Amém. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. E aqui nos encontramos na Bíblia, no tempo do profeta Elias. Amém. E o profeta Elias era o profeta chamado por Deus para trazer a mensagem da restauração num tempo em que Israel se corrompeu. Amém? Amém. E se tem um tempo que a igreja se corrompeu, é no tempo em que estamos a viver. Correto. Se tem um período em que nós precisamos enfatizar a mensagem de Elias, é no tempo em que estamos a viver. Eu creio, prega-me. Amém? Porque era um período que Acabe, sendo rei de Israel, ele conhecia a verdade. E era o costume dos cristãos um filho de Deus casar com uma filha de Deus. Mas Acabe decidiu imitar o mundo. Porque para o mundo, um rei tem que casar com uma rainha. E Acabe achou que não era adequado um rei casar com uma samaritana, com uma judia, desculpa. Mas ele procurou
Vocês estão entendendo? E quando ele tentou procurar alguém de uma classe melhor, esse é o nosso problema. É quando nós queremos ser melhor. Amém? O grande problema da igreja é quando a igreja quer ser melhor. Quando a igreja quer melhorar o companheirismo. É ali onde vamos ter problema. Quando nós começamos a abandonar a maneira simples de ser cristão, a maneira simples do companheirismo. Você vai na casa do irmão, e o irmão não tem vergonha. Mas quando nós queremos melhorar o companheirismo, só podemos receber o irmão na nossa casa quando temos fundos imundos. Só podemos receber na nossa casa quando nós temos algo para dar para comer. Quando nós queremos melhorar o companheirismo, é ali onde nós começamos a cair. Amém? Aleluia! Esse é o nosso problema, irmãos. Quando nós queremos melhorar a igreja, quando largamos os hinos antiquados de adoração, e queremos aqueles hinos onde chegamos nas notas, sei lá onde o adorador já não está com a mente no adorado, mas está com a mente na nota. É ali que a adoração se perde. Quando nós queremos melhorar o culto, que o pregador tem que estar numa escola de teologia, que tem que aprender como falar, que tem que aprender a psicologia, como convencer as pessoas, é ali que o Espírito Santo se afasta. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o pecador. Quando nós queremos melhorar, é ali que as coisas se perdem. Amém? Quando queremos ser uma melhor igreja, quando começamos a se comparar com as denominações, quando queremos ser mais bonitos, quando nossas irmãs querem ser mais bonitas, é ali onde as coisas se perdem. Quando acham que o seu próprio cabelo não é suficientemente para serem bonitas, quando tem que colocar um artifício na cabeça, porque o mundo criou um padrão que mulher bonita é cabelo liso e comprido, e ali você vai seguir aquele fashion week, e você vai buscar uma beleza que está ali, que o mundo está mostrando que é beleza. É por esse motivo que nós hoje temos muitas mulheres artificiais. Amém. Eu quero te falar, nenhum artificial vai no céu. Quando nós queremos melhorar, porque não tem que meter um cabelo brasileiro, não temos que meter um cabelo indiano, porque aquele cabelo indiano é parecido com o cabelo daquela atriz da novela, é parecido com o cabelo daquela famosa, daquela cantora. Então, como você quer se parecer com a cantora, com a atriz de novela, então você tem que colocar aquela peruca. E você não sabe que aquela peruca, uma mulher também teve que cortar o cabelo para você usar. Aperta, E você está compactuar nessas coisas. Amém. O nosso problema é quando nós queremos se parecer com o mundo. Amém. Não é mais fácil uma mulher cuidar do seu cabelo? É mais fácil hoje as mulheres preferirem comprar uma peruca de 150 mil kwanza do que no salão tratar do seu cabelo. Por quê, irmãos? É porque nós queremos se parecer com o mundo. Amém. Há uma colonização mental. E essa colonização mental é que nos diz que para ser bonita temos que ser como as brancas. Esse é o grande problema. E isso está até na igreja. Você não tem que imitar nenhuma atriz. Quando você se vê na atriz, você ainda é mundana. Amém? Você não tem que se ver na modelo. Você tem que se ver na Bíblia. Amém? É na Bíblia que você tem que se ver. Aleluia! Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E Acabe queria melhorar o seu estado, a sua condição, e foi lá na terra dos sidônios, dos pagãos, e buscou uma mulher, a princesa dos sidônios, e casou com a princesa dos sidônios, a Jezabel. O pior erro que um rei em Israel já cometeu foi o que Acabe cometeu: casar com uma filha de Sidônio. E essa é a condição que nós estamos a passar. Irmãos,
Nós estamos frouxos e fracos porque nós estamos a olhar muito no mundo. Todas as tentações é porque vocês andam a consumir muitas coisas do mundo. É verdade. Porque a tentação não vem do nada. O diabo tem que ter uma porta aberta para te deixar cair. Amém. E somos nós que abrimos a porta. Eu creio, é verdade, prega-me. Amém? E Acabe casou com a Jezabel. E a Jezabel, sabe, sabe essas mulheres que chamam toda poderosa, com essas unhas compridas, com os olhos pintados. E a Bíblia fala que a Jezabel era uma prostituta e feiticeira. Já leram isso na Bíblia? Vamos ler na Bíblia. Segunda de Reis, capítulo 9, versículo 22. Veja o que diz. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E ele disse: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe, quem? Não é isso? E as suas feitiçarias são quê? Então Jezabel era quê? Prostituta e feiticeira. E se você pular para o versículo 30, a Bíblia diz que depois Jeú veio a Jezreel, que é uma cidade. O que ouvindo Jezabel, quando ouviu, o que ouvindo Jezabel, que o Jeú, que era um homem bonito, estava passando a cidade de Jezreel, sabe o que ele fez? O que ela fez? Amém. Pintou-se em volta dos olhos, se enfeitou, não é isso? Amém. E olhou pela janela. Prega-me. O que é que lhe motivou a se pintar? Lá do homem. Homem. Amém, do homem. Nenhuma mulher pode me falar que se pinta porque gosta. Mulher se pinta porque quer chamar atenção. Verdade, amém. Amém. Se você gosta de se pintar antes de dormir, mete um batom bem borrado e vai dormir. Até com essas pistanas que você gosta de meter, se você nascesse assim, tua mãe podia te fugir. Você só faz isso porque o mundo disse que mulher bonita tem que fazer isso. E você imita aquelas coisas do mundo, sem saber que isso começou com uma prostituta e feiticeira. Que depois aconteceu. Veja no versículo 33. Então disse ele: levai daí para baixo. E lançaram a Jezabel. E foram aos salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú atropelou a Jezabel nesse caso. Entretanto, ele... Parei com o princípio. Entretanto, ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de um rei. Está vendo como é que está na Jezabel? E foram para sepultar, porém não acharam nele senão somente caveira e os pés e os palmos das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Cada vez, a Jezabel era uma mulher que era mundana, e ela se rebelava contra a palavra, e se pintava os olhos, e era prostituta e feiticeira. Por causa disso, Elias profetizou que no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. Amém? Por causa da rebelião contra a palavra. Enquanto a Jezabel foi comida pelos cães, o Jeú fez lembrar o povo que é a palavra que Elias, o profeta, servo de Deus, havia profetizado. Amém? Quando você vê uma mulher pintada, lembre-se, é carne para cão. Porque quando ela fica ali com esses colãs, com essas roupas indecentes, há um cão na esquina lhe esperar.
Por isso que quando eles engravidam naqueles cães, depois eles falam, homem é cão. A revelar. E outro dia eu estava passando com um irmão ali e vimos um cão todo ferido. E eu falei do irmão, olha, o ex-namorado de todas mundanas. Não seja uma carne para cão. Correto. Porque a pintura foi uma prostituta e feiticeira que inventou. E você quer imitar o mundo. E a Jezabel fez essas coisas. E destruiu o reino. Trouxe a adoração satânica. Depois vocês podem ler com calma. Lá em casa. E eles deixaram de adorar Deus de Israel. E começaram a adorar Beelzebub, Deus de Ecrón. Sabe? Irmão Branham me diz, a pior coisa que você pode proporcionar para uma criança é um lar misto. Prega-nos. Quero que isso fique cravado no teu coração. Vou repetir. Amém. A pior coisa que você pode proporcionar para os teus filhos é um casamento misturado. Prega-nos. Estão entendendo? Aleja-nos. E o pior casamento foi o casamento de Jezabel. Amém. Com Acabe. A Jezabel, uma prostituta e feiticeira, uma mundana, uma adoradora de ídolos, uma mulher que era bonita, era atraente, mas porém era pagã. E casou com um homem religioso, Acabe. Era religioso, conhecia a palavra, conhecia a lei. Esse não é o escândalo que nós temos na mensagem. Esse é o escândalo que nós temos na mensagem. Sai pelas redes sociais. Sai pelas redes sociais. Sai em todos os lugares. Mulheres a dizer não, aquele moço era meu namorado. Aquele moço era meu namorado. Você veja o que acontece? Homens pagãos que estão só com capa de religioso na igreja. Quantas moças nós conhecemos ali fora que elas casaram porque é um namorado mundano que foi lhe buscar no mundo para lhe trazer para dentro da mensagem. E você ouve essas histórias. Você acha que é normal? Isso não é normal. A Bíblia fala que isso é profecia. Sabiam disso? Amém. Como foi nos dias de Noé, assim será no tempo do fim. Amém. E nos dias de Noé, eram os filhos de Deus. Viram que a filha dos homens, as mundanas, eram bonitas e tomaram para si mulheres. Amém. É o mesmo que estamos a viver. São homens religiosos que dão amém com a palavra, mas sentem atração numa mulher mundana, uma coisa que condenamos. Amém. Prega-nos. Aleja-nos. Quando você olha para uma mulher mundana e você sente atração, você é pagão. Amém. Eu creio. Aleja-nos. Prega-nos. Correto. Aleluia. Irmãos, quando nós cristãos temos o Espírito Santo e vemos uma mundana, o primeiro sentimento é de pena, é de dor. Olha minha irmã no pecado. Mas quando você tem um sentimento oposto, lembre-se, você caiu. Amém. Prega-me, me aleja. Corta. Eu vou repetir aqui, eu disse na sexta-feira, vou repetir para vocês. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Não é a palavra. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Todo aquele que peca não viu nem conheceu. Prega-nos. O Correto. nosso problema, irmãos, é que nós estamos a romantizar a palavra. Amém. E o pior lar que eles proporcionaram para os seus filhos é o lar descrente. E aquele lar trouxe uma péssima educação. E Acasias, fruto desse relacionamento, cresceu, ficou novo rei. O pai havia morrido. Não tinha posição. Ao ponto que a Bíblia fala que quando os moabitas descobriram, começaram a oprimir Israel. Porque o rei havia morrido. Esse é o nosso problema, irmãos. Esse é o nosso problema. Nós que estamos a crer mais tempo. Vocês que já creem há mais de 10 anos. Esse é o vosso problema. Que valores nós estamos a passar para aqueles que estão a começar a crer agora?
Que virtudes nós estamos a deixar? Que testemunho nós estamos a dar para aquelas pessoas? Acabe governou Israel com um punho forte, mas não soube dar uma boa educação, um bom testemunho, não soube deixar valores para os seus filhos para continuarem a governar Israel. E quando ele morreu, Israel também morreu. Não tinha nenhum valor. E os moabitas desceram e começaram a oprimir Israel. Qual é o valor que você deixa? Porque foram sempre os anciãos que estragaram a igreja. Amém. Qual é o valor que você deixa? História é para o museu. Correto, eu creio. Amém. Qual é o valor que você deixa? Como está a tua condição? Prega-me. Pode um menino agora olhar para ti e se inspirar para ser cristão? Ter ambição, eu quero ser cristão assim. Ou você também fica ali na fofoca? Você vê uma pessoa que crê há 15 anos, 10 anos. Mas fica aí na fofoca. Verdade, meu Deus. Você dá amém, você é zero, mas cai na fofoca. Você é hipócrita. Amém. Você precisa reconhecer tua condição de nascer de Amém. novo. Amém. Amém. Reconhece, eu não nasci de novo. Amém. Amém. Você crê há mais de 10 anos, mas não se dá bem como irmão na igreja. Que tipo de crença é essa que você tem? Que tipo de palavra é essa que você está ouvindo? Estamos na mesma igreja? A ouvir a mesma verdade? O que está se passando? O problema, irmãos, nós estamos a continuar na emoção, mas as pessoas esqueceram o novo nascimento. Eu quero dizer para você, olha, quando eu comecei a crer, na época, nós só tínhamos uma ambição: receber o Espírito Santo. Nós orávamos todos os dias com uma única ambição: receber o Espírito Santo. E naquela época nós íamos na casa da irmã Clementina e ficávamos lá para almoçar. E no meio da oração, era a oração da comida, mas nós pedíamos o Espírito Santo. Se fôssemos para o bar para ir comer um hambúrguer, mas ali no meio da oração do hambúrguer, nós pedíamos o Espírito Santo. Mas outras pessoas, a oração deles, eu mesmo tenho que casar. Eu quero dizer aqui nos irmãos, Jesus vai vir, muitos não vão casar aqui na igreja. E uns vão casar mal e vão ser responsabilizados por isso. Porque Deus vai te perguntar como é que você viveu a tua vida. Por que você fez isso? Então, que valores nós estamos a dar? Que valores nós estamos a deixar? Para os irmãos que começaram a crer agora. Acabe não deixou nenhum valor. Agora, eu quero perguntar para vocês, qual é o valor que você está deixando? Teus filhos podem se orgulhar que tem um pai cristão? Que tem uma mãe cristã? Podem se orgulhar com isso? Irmãos, vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Amém. E então, Acasias, quando cresceu, com aquela educação pervertida, ele ficou muito doente. Como lemos aqui na Bíblia, não é isso? Vocês leram comigo, não é? Que Acasias ficou tão doente que ele subiu lá no terraço, nas grades lá, subiu num quarto alto, como diz a Bíblia. E ele ficou lá no andar de cima da casa. E ele ficou lá no andar da casa, lá em cima. Talvez ouvindo umas músicas mundanas, porque ele era meio crente, meio mundano. Porque a mãe era uma pagã e o pai era um religioso. E num dia ele estava lá
se essa não é a condição de muitos crentes na igreja. Eles podem dizer amém, servindo na igreja, mas no outro dia eles caem normalmente. Isso se chama hipocrisia. Eu vou ler uma citação com vocês. Na mensagem Orgulho, parágrafo 20. Você nunca vê corvos e pombas terem muito companheirismo uns com os outros. São dois tipos de aves diferentes. Você sabe disso? Uma tem uma coisa e a outra tem outra coisa. Agora, o corvo, ele é um carniceiro. E ele só come coisas mortas, não é isso? Mas a pomba não pode comer coisas mortas. Se a pomba comesse coisas mortas, então ela morreria imediatamente. Ela não consegue digerir. A pomba, o pássaro que sabemos ser chamado de pomba, simboliza o Espírito Santo. Uma pomba da Bíblia, uma pomba na Bíblia, porque a pomba não tem nenhum fel. Sabe o que é fel, né? É um líquido, um óleo amargo que os pássaros têm para poderem digerir um alimento estragado. Mas a pomba é o único pássaro que não tem fel. Ela não tem aquele líquido, aquele óleo amargo. Sabe por quê? Porque ela não foi feita para comer coisas estragadas. É assim como nós não podemos ter esse líquido amargo. E William Branham diz que esse líquido amargo representa a raiz de amargura. Quando você vê pessoas na igreja com essa raiz de amargura, eles não têm o Espírito Santo. Amém? Eu quero continuar. A pomba, o pássaro que sabemos ser chamado de pomba, simboliza o Espírito Santo. Uma pomba na Bíblia, porque a pomba não tem nenhum véu. Ela não consegue digerir coisas sujas e ruins. Porque se o fizesse, isso significaria a sua morte. Um tipo muito bonito de um cristão nascido de novo, não consegue digerir coisas do mundo. Aleluia! Vocês estão entendendo? Pessoas que são cristãos e ficam ali nos filmes sujos. Você não sabe que por trás daquilo que você consome há um espírito por detrás? Quando você consome aqueles filmes de luta e você tem um espírito de violência, você não consegue levar desaforo em casa, porque é o espírito que está por detrás daquilo que você consumiu. Quando você vinha consumir aquelas novelas, por isso é que vocês acham que fornicar é normal, que se abraçar é normal. A Bíblia fala que a lascívia é um fruto da carne. E sabe o que é lascívia? Provocar desejo da outra pessoa. E quando vocês ficam ali a se abraçar, os cristãos não se cumprimentam com um abraço. No tempo da Bíblia, nós lemos aqui quando Jeú foi cumprimentado, lhe cumprimentaram como? A paz, Jeú. Era assim no tempo da Bíblia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Era assim no tempo da Bíblia. Mas hoje os cristãos imitaram o mundo, abraçando-se, dando-se beijo. Você sabia que está provado cientificamente que as glândulas sexuais do homem encontram-se na língua, encontram-se na saliva. E quando o homem dá um beijo numa mulher, ela prepara-se sexualmente. Está provado cientificamente. E quando você abraça um homem, teu peito batendo no peito dela, não podes me dizer que não existe nada ali. Há atração, porque são dois corpos opostos. Compreende o que estou a dizer? Aleluia! Um tipo muito bonito de um cristão nascido de novo não consegue digerir as coisas do mundo, porque se o fizesse, isso iria matá-lo imediatamente. Aleluia! Sabe quando nós queremos buscar as coisas do mundo?
perguntar aqui, quantos crentes aqui já morreram? Nós estamos a congregar com morto-vivo. Muitos nos chamamos mesmo já de irmão, é por misericórdia, é por respeito. Estão entendendo? Mas lembre-se, o Judas estava na igreja de Jesus. Estão entendendo? Amém? Se você realmente é eleito, você vai se consertar. Mas se você não é eleito, isso vai te ofender e você vai sair da igreja. E a Bíblia fala, saíram de nós porque não eram nossos. Aleluia. Eu vou continuar a ler. Vamos ler o profeta. Amém? Porque se eu fizesse isso, mataria imediatamente. Mas você percebeu o velho corvo? Oh, quantos corvos temos na igreja? Agora, ele pode estar na carcaça morta, que está se decompondo em linguagem simples em Kentucky, apodrecendo, e ele pode ficar lá, comer todo dia, mas a pomba não pode ir atrás daquilo, pois está fedendo. Ela não vai, ela vai voar para longe. Aleluia. Mas o corvo pode ficar ali e comer o dia todo. E então ele pode ir para o campo de trigo, onde está a pomba, e comer com a pomba. Está a ver o que é isso? Essa não é a condição de muitos religiosos. Dá um amém, glória a Deus. Mas lá no trabalho, dorme com a colega do trabalho. Você é hipócrita. Teu lugar no inferno. Você vai trazer escândalo. Arrependam-se em nome de Jesus Cristo. Amém? Como pode um cristão que dá amém na palavra, que dá glória a Deus, e vai cair com um colega de trabalho? Irmãos, há pecado que eu não consigo entender quando eu vou no detalhe. Assim caíram como? Quando você baixou a calça, estavas a pensar onde? Quando dormiram na cama, assim, oh meu Deus, Deus me perdoa, estavas a pensar o quê? Como é que você foi capaz? Quando você ficou fraco, numa pausa no Gileade? Quando tinha fraqueza, não tinha nenhum irmão para pedir ajuda. Você não tinha joelho para dobrar. Como é que você foi capaz? Você não sabe, irmão Pedro, para mim é muito difícil. Nunca é fácil para ninguém. Ele não disse que podia ser fácil. Ele disse que haverá tempos trabalhosos. Para pegar você tem que querer. Ninguém pega porque pecou de repente. Escutem, parágrafo 21. Então, um hipócrita, um impostor, ele pode ir para o mundo e desafiar com as coisas do mundo, e agir como o mundo, e viver como o mundo, e desfrutar dos prazeres do mundo, e vir para a igreja e fingir ser um cristão. Não é isso? Ele pode ir no mundo lá, tão feliz nas coisas do mundo, desfrutar dos prazeres do mundo, e vir para a igreja como se nada tivesse acontecido. Verdade. Está vendo? E ele fica lá sentado e vai meter o nome dele no louvor individual, vai vir cantar, vai tocar, vai pregar para os irmãos. Nada está acontecendo. Irmãos, o nível mais alto da bruxaria é um religioso que pode procurar como viver a palavra no pecado. Normalmente, irmão, isso aqui já não é mais hipocrisia, para mim é feitiçaria. Porque não é normal. Um filho de Deus tem que se sentir condenado. Quando você peca, tem que ter condenação. Se não há condenação, eu tenho medo de você. Oh meu Deus, o que pode acontecer quando uma pessoa erra? Não sente condenação.
nos matando só aqui na igreja. Amém. O que é isso? Você não sabe que um pecado escondido pode destruir uma igreja? Quem é que vai ser capaz de responder por uma igreja? Muitos de nós vamos responder por uma igreja inteira. Amém. Você não tem medo? Não tem receio? Isso não te pesa? Hã? Vamos continuar. Mas o verdadeiro cristão nascido de novo, ele pode sair para o mundo e voltar. Ele não pode sair para o mundo e voltar. Há algo de errado. Mostre-me com quem você anda. Diz o profeta: mostra-me com quem você anda, e eu lhe direi quem é você. Deixa-me na tua casa, aleluia, e ver o que é que você está lendo. Deixa-me ouvir o tipo de música que você ouve. Deixa-me ver as revistas que você tem em casa. Que tipo de literatura você tem. Deixa-me ver, ir em seu escritório, aleluia, e ver se ele está cheio desses retratos de moças mundanas. E se você me diga que você é um cristão, eu não vou te dizer nada, mas no meu coração eu vou observar que tipo de fruto que você está carregando, porque é pelo fruto que se conhece. Amém? Deixa-me lá no teu trabalho. Qual é o testemunho que você tem? Hã? Posso perguntar para os colegas de trabalho? Aquele é um cristão? Todos podem afirmar que você é cristão? Ou também aquelas moças vão falar que um dia você já lhe conquistou? Posso ir na tua escola? Hein? E vão afirmar que você é cristão? Ou já caíste com aqueles colegas de trabalho? Escola. Qual é o testemunho que nós estamos a carregar? Hã? E a Casilhas ficou lá em cima, se misturando com o mundo. E ele de repente escorregou, caiu naquele quarto alto, até embaixo. Ficou muito doente. E quando ele ficou muito doente, diz a Bíblia que ele chamou os mensageiros da casa dele, do palácio, e disse: vão até ao Deus de Ecrón, a Belzebu, perguntar se eu ainda vou se recuperar dessa doença. E eles foram. Irmãos, é lamentável quando chegamos nesse nível. Ele nem sequer naquele momento lembrou que tem um Deus de Israel para eles consultar. Ele nem sequer lembrou que tem um profeta naquele tempo para ele consultar. Irmãos, no tempo da Bíblia, muitos manuscritos ficavam ali no palácio. E o templo era colado com o palácio. E nas monarquias, os reis tinham acesso direto e privilegiado com os profetas. E Acasias tinha um profeta, tinha um companheirismo, um povo que foi chamado por Deus, tinha uma igreja, tinha muitos sacerdotes, tinha os pergaminhos, mas ele decidiu ir consultar o Deus dos estrangeiros, o Deus dos pagãos, em vez de ficar com os pergaminhos. Irmãos, reflitam nessa condição. E Acasias foi lá e consultou. Essa não é a nossa condição. Amém. Nós temos a palavra, não temos? Amém. Temos a Bíblia, não temos? Amém. Temos um
profeta que Deus nos enviou. Aleluia. Temos ou não temos? Aleluia. Hã? Temos a revelação da Bíblia. Temos ou não temos? Amém. Hã? Amém. Nós temos um companheirismo. Temos ou não temos? Amém. Hã? Tem pastor na igreja? Tem ou não tem? Amém. Tem diáconos na igreja? Tem ou não tem? Amém. Mas ali você, quando quer pecar, você não pensa nessas coisas. Com tanta maneira de pedir ajuda, você prefere priorizar as tuas coisas da carne. Você vai dizer, não, olha, muitos irmãos falam isso, não é? Vai dizer as vossas palavras. Pastor, eu estava muito fraco, mas então estavas fraco. Por que você não veio conversar comigo? Para nós orar junto? Não, pastor, tinha medo do pastor. Estava com receio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu um dia já mordi aqui alguém? Um dia já bati aqui alguém? Vamos ser sinceros. Você estava com medo, estava com receio, ou você não queria ouvir umas poucas e boas? Amém. Hã? Você não veio falar comigo porque você estava com receio, ou você queria ouvir uma pessoa que podia te dar razão naquilo que você queria ouvir, queria fazer? Amém. Amém. Hã? Mas suponhamos, vamos baixar a pregação no teu nível. Vamos falar que você estava com medo. Mas não tem diácono na igreja? Não, os diáconos também. O irmão Josemar é bem sério. O irmão Leonel é cara trancada. Tá bom, vamos baixar a pregação no teu nível. Aqui na igreja não tem administradores. Não, o irmão Adilson e o irmão Wilson, eles são muito assados. Inclusive, tá bom, vamos baixar no teu nível. Não tem um irmão ancião, adulto que você conhece que pode te aconselhar? Não, quando você vê com os anciãos, tá bom, então. Você na igreja não tem nenhum amigo que pode te dar um conselho. Hã? E você pulou todas as etapas para pecar. O que você sentiu no pecado? Vamos ser sinceros. O que você sentiu depois de pecar? O que você sentiu depois de pecar? Tristeza, não é isso? Dor. Ficaste cabisbaixo. Mas me fala uma coisa, depois de você sentir isso tudo, ainda vai voltar a pecar? Hã? Quando você peca, você fica muito triste. Amém. Você fica abatido. Amém. Você começa a reparar, eu não devia ter feito isso. E vem a condenação do diabo. Você é pecador, você é pecador, você é pecador, você é pecador. Não é isso? Hã? Você se sente o maior pecador. Hã? Mas essa condição te mostra que não é bom pecar. Toda vez que você tiver para cair, lembra da condição em que você estava quando caíste. Da tristeza que te invadiu. Aquela agonia. É uma coisa horrível viver aquilo. Eu não quero nunca viver essa agonia. E você fica inútil, preso, sem poder fazer alguma coisa. Porque se você tentar fazer o certo, você se sente pecador. Tenta fazer o errado, lembra que está numa agonia. Você fica um zero à esquerda. Desperta, irmão. Em nome de Jesus. Desperta. E Acasias foi lá consultar. É a mesma história que aconteceu no tempo de Jeremias. Havia uma mulher, uma moça que estava doente. Lemos aqui Jeremias 8:22. E essa moça estava muito doente. E eles, em vez de ir consultar o profeta, não fizeram isso.
A unidade na igreja desapareceu. Aquele companheirismo puro e suave desapareceu. O amor desapareceu. Mas agora eu quero perguntar: você vai ficar ali sentado no banco da igreja a ver essas coisas a desaparecer? Vais continuar a ficar ali sentado a morrer aos poucos? Será que estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Você não vai fazer nada a respeito. Prega-me. Hã? Não, irmão Pedro, eu na semana passada eu caí. Tá bom, você já caiu, caíste semana passada. E depois? Vais ficar ali a morrer. Não, irmão Pedro, eu me sinto pecador. Tá bom, e depois? Você é pecador e depois? Vais continuar ali no pecado? Hã? Será que não há um bálsamo que pode te restaurar? Será que não há uma palavra que pode levantar tua fé? Será que não tem nenhuma maneira de você jejuar até que os demônios desapareçam? Será que não tem como você ter companheirismo? Será que não tem como você voltar na oração? Não tem como você voltar a meditar? Vai sentar e ver você a morrer. Oh, irmãos, numa bálsamo de Gileade. Quando eles crucificaram Jesus e o povo estava a morrer, e eles pararam lá no cenáculo 10 dias, havia muita frieza. Quando o Espírito Santo desceu, Pedro se levantou e disse para o povo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, Amém. para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, o segredo para voltar é o arrependimento. Amém. E arrependimento não é uma sensação de condenação, porque todos podem ter sensação de condenação. Arrependimento é mudança de direção. Amém. Você não pode falar que eu não estou arrependido da bebida e eu podia voltar a beber. Você não estava arrependido? Porque aquilo é um remorso. E remorso significa condenação momentânea. Estão entendendo? É uma condenação instantânea e momentânea. Amém? Você no momento sentes: epa, o que eu fiz não está certo, está errado. E até às vezes isso causa mais emoção do que o arrependimento. Você vem com muita autoridade: olha, irmão Lana, eu estou arrependido, aquilo que fiz, me perdoa e tudo mais, aleluia. E você chora: oh Senhor, me perdoa, oh Senhor, não aguento mais isso, eu estou arrependido. E na primeira tentação, estás de novo na queda. Você não se arrependeu, aquilo é remorso. Amém. Às vezes o remorso tem mais emoção. Amém. O remorso às vezes te dá mais atitude. Amém. Estão entendendo? Mas o remorso é culpabilidade momentânea. Estão entendendo? Mas o arrependimento não. O arrependimento é um sentimento que te acompanha quando estiveres durante a dificuldade, durante a fraqueza. Você lembra de onde você saiu e você sabe: eu para ali não posso mais voltar. É algo que te acompanha. Estão entendendo? Quando você se arrependeu, aquele sentimento de culpado te acompanha. Amém? E você coloca no teu coração: não posso voltar a fazer isso. Amém? É isso. Agora você não, olha, bem, pastor, caí de novo. Cair não pode ser moda. Amém? Cair não pode ser uma moda, uma coisa normal. Irmão, você não pode normalizar cair. Eu caí, normalizaste cair, é assim. Então para mim cair é como então? Eu não entendo. Para vocês cair é como? Que você normaliza cair. Hã? Eu caí. Irmãos, isso não
pode ser normal. Amém. Nós normalizamos tanto cair, que não é escândalo se o irmão cai. Aperta nesse aperta. E até vamos buscar justificativa. Deus é amor. A igreja tem que ter amor. A igreja não tem mais amor. Se pegar meu irmão aqui e lhe expulsar a mão do diabo, o alvoroço todo. Vocês não são hipócritas, vocês. Não, vamos ralhar publicamente. O pastor não precisava e tudo mais. E no tempo da Bíblia, Ananias e Safira, que foram amaldiçoados para morrer. Hã? Fizeram o quê? Fornicaram? Não. Adulteraram? Não. Só mentiram. Hã? Sabe quantos mentirosos estão aqui na igreja? Se fosse um pachotar os mentirosos aqui nessa igreja, não passaria 10 pessoas aqui na igreja. Porque às vezes mesmo aqui na igreja tem uns mentirosos. Até na hora de confessar mentem mais. Isso é muito triste. Mas Paulo disse: tenho certeza que tudo que Deus me deu, eu vos dei. Amém. Amém? Amém. Então, irmãos, esse homem Acasias, quando caiu, foi mandar consultar pessoas erradas. Esse é o grande problema. Nós já caímos. O que a palavra diz? Está entre vós alguém aflito, faz o quê? Se tiver enfermo, faz o quê? Então você já caiu. Esconde mais. Hã? Chama já um presbítero. A Bíblia fala: e orem sobre ele, e confessai vossas culpas aos outros. E se ele cometeu pecado, vai fazer o quê? Irmão, ser restaurado é muito simples. Não complica Deus. Deus é simples. Veja só. Está de falar se você está enfermo, está aflito, está doente, está caído. Deve dizer: chama um presbítero e confessa. E vão orar sobre você. E se você cometeu um pecado, Deus vai te perdoar. Amém. Veja a sua simplicidade. E nós pensamos que o cristianismo é algo muito complicado. Nós é que complicamos o cristianismo. O cristianismo é simples. Oh, irmãos, dá para compreender isso? Chama os presbíteros, mas não. Ele decidiu e chamou o Beelzebul, Deus de Ecrón. Será que eu vou ficar curado? Quantos de nós fizemos isso? Até às vezes não é um problema na igreja. E você pode ensinar, mas no dia seguinte, a igreja tipo nunca está sendo adolescência. É muito difícil. Um problema na igreja não aconteceu na igreja de Coríntios. E nós temos falado que nós somos coríntios, somos efésios. Não é isso? Amém. Mas estamos a viver como coríntios e às vezes pior. E na igreja de Coríntios aconteceu um problema. O que eles fizeram? Foram para o tribunal dos homens. Levaram o irmão na cadeia por um problema espiritual na igreja. Está vendo? E Paulo perguntou: será que não há um sábio no vosso meio que pode resolver isso? E não sabem que vocês é que vão julgar o mundo, não o mundo sendo julgado por vocês? E às vezes há um problema na igreja, então nós não queremos resolver o problema. Mas quero perguntar uma coisa: não há sábio aqui na igreja? E quando o irmão se levanta para tentar resolver o problema, para tentar conversar com o pastor, aquele irmão é fofoqueiro. Vocês acham que tem um problema escondido é melhor do que o irmão se levantar e comunicar o problema? Vocês nunca leram na Bíblia que para Paulo corrigir a igreja de Coríntio foi porque a família de Cleó é que escreveu a Paulo que
que aqui as mulheres agora querem pregar, e aqui está acontecendo isso e aquilo. Paulo disse: me notificaram pela família de Cleo que há contenda entre vós, e há pessoa que dorme com a mulher do pai dele. É fofoca? Quando você tem um irmão, anda contigo, se caiu, você tem que lhe falar isso: irmão, vai conversar com o pastor. Se não quero ir, lhe dá umas horas, lhe dá dia, lhe dá uma hora. São agora 11 horas, até as 12 horas. Se você não ligar no pastor, eu vou ligar. Não está ligado, pastor. O irmão João está sempre a cair na fornicação. Vem ainda na casa dele para conversar com ele. Isso não é fofoca. Uma pessoa que te ama vai te fazer isso. É para te corrigir. E entre vocês que andam juntos, se não tem coragem de se corrigir, essa amizade é uma amizade diabólica. Amigo tem que ter coragem de se corrigir. Amigo tem que se corrigir. Amém? E você tem que ter sentimento de receber correção. Eu aqui na igreja, o João Lote foi aqui na igreja miúdo. Eu nem pregando, o João Lote me corrige. Ainda foi o mês passado que eu preguei sobre. Mês passado, antepassado, acho que depois havia pregado sobre algo que tem a ver com a recompensa da era de Laodiceia. E eu falei uma palavra que já não me lembro mais qual é. E o João me falou: não, o profeta não falou assim, pastor. Me mandou a citação. Eu falei: tem razão. Muito obrigado. E vi aqui uma parte do domingo, havia corrigido, eu não me lembro qual era. Consegue se lembrar? Ok, Paulo não faz parte da noiva. Irmãos, nós temos que ter sentimento de receber correção. Você não é alguém que é incorrigível. Agora não te corrige. Não gostei. Não gostei como você me falaste. Não gostei como você me falaste. Não gostei como você falou. Isso é fofoca. Irmãos, vocês estão entendendo? Quando nós começamos a ver uma correção, já não estamos a ver como o irmão está nos ajudar, mas estamos a receber no lado pessoal. Significa que a tua espiritualidade já desapareceu há muito tempo. Estão entendendo? Porque um cristão, o primeiro sentimento que tem: Senhor, estou aí na igreja, fala comigo. Nem que for do meus pecados, fala comigo. Quando você vem já na igreja e o pastor está a pregar, isso você vai falar comigo. Isso eu não gostei de ser para mim. Isso aqui mesmo, falaram o nome de mim. Quer dizer que você já está altamente carnal. Só o teu corpo que está na cadeira da igreja. Você já morreu há muito tempo. E eu espero que a mesma voz que o Filho do Homem falou lá no livro de Ezequiel, que possa falar para esses ossos reviverem. Porque uma pessoa que resmunga nisso são ossos secos sentados na igreja. Que Deus restaure esses ossos secos em nome de Jesus. Amém? E eles foram lá consultar outras coisas. Quem você anda consultando no momento de fraqueza? E aí você pega, mete no WhatsApp: ai, a vida é difícil, não aguento mais. Infantil espiritual. Quem te falou que é para meter no WhatsApp, no Facebook? E você pega uma situação mal aplicada. Vocês pregadores, vocês me irritam. Fala no Facebook. A Bíblia fala: não fica nos debates tolos. Você fica ali naqueles debates tolos. E mete uma aplicação mal aplicada. Eu um dia te ensinei isso. Aprendeste isso da onde? Quer dizer que você anda consumindo outras coisas em outros sítios? Onde é que você anda comendo? Sabe, antigamente, quando tinha muita fome, em casa, na minha casa passavam necessidades, passavam com muita fome, e às vezes não tínhamos o que comer.
A minha mãe tinha que supervisionar se cada um comeu, se comeu o quê? Por causa da preocupação. E um dia, eu cheguei em casa, era hora do jantar, e a comida não estava pronta. E eu arrotei. E a minha mãe me chamou, cheirou a boca e me perguntou: como estão? Porque se todo mundo está aqui com fome, e você conseguiu comer em outro sítio, como estão? E ela conseguia identificar se você já comeu em outro sítio ou não. Eu quero te dizer algo. William Branham diz que os mais desconfiados são os pastores. Eles são desconfiados. E o Branham diz que eles têm razão de ser desconfiados. Porque eles cuidam das almas. Eu desconfio de todos aqui. Amém. E eu vou te dizer mais, eu sou o único aqui na igreja que tem direito de desconfiar. Eu desconfio de todos aqui, todos. Dos diáconos até os irmãos que vêm pela primeira vez hoje. Eu desconfio de todos. Para mim aqui ninguém está bem 100%. Todos me fazem perder sono. E irmãos, e o pastor tem que desconfiar. Se você anda com meu, você anda com meu aonde? Você está a obedecer, você não está a obedecer? Então se a palavra diz: obedecei com os pastores, sujeitai-vos a ele. Sabe o que é sujeitar? Se pôr debaixo. Sujeitai-vos a ele. Por quê? O que significa velar? Mas calma dali, você não tem mesmo receio? Suponhamos que não sou pastor. Você tem receio de faltar respeito a uma pessoa que está cuidando da tua alma? E no juízo final vai responder por você. Você não para ainda, humanamente falando, ainda raciocinar, não raciocinas mesmo. Isso às vezes nem precisa do Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Mas por que você faz isso? Sabe por quê? Nós já deixamos de ser espiritual há muito tempo. William Branham pregou, eu não sei que horas são, não sei se o relógio está certo ou está errado. William Branham pregou: almas que estão em prisão agora. Sabe o que isso significa? São pessoas que vão para a igreja, que dizem amém, dizem glória a Deus, mas estão aprisionados por um espírito errado. Eles podem até cair, chegar num dia e confessar. Estão entendendo? Mas continuam na mesma vida. Eles podem ter um pequeno remorso, mas no outro dia não estão convencidos que fizeram errado. Vocês estão entendendo? Sabe o que isso se chama? Almas que estão em prisão agora. E o testemunho de muitos anciãos que estavam no tempo do irmão Branham dizem que quando o irmão Branham pregou essa mensagem, eles pensaram que o irmão Branham dizia que pregou para aquele povo porque pensava que é o povo do tempo dele que estava naquela condição. Mas essa é a realidade que nós temos hoje. São pessoas como Ló. Conhecem a história de Ló? Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, preso no pecado. Ló até não tinha caído literalmente, não é? Mas estava lá naquele meio do pecado. E os anjos fizeram milagre na casa de Ló. Não fizeram? Já leram isso na Bíblia, não é? Quando os anjos chegaram e os homens queriam invadir a casa de Ló, eles fizeram a porta desaparecer. E eles ficaram cegos, não conseguiram ver onde é que está a porta. Eles viram o milagre. Os anjos pregaram a mensagem de arrependimento. Eles ouviram
mas preferiram continuar em Sodoma e Gomorra. Essa é a condição de muitos de nós. Nós podemos ouvir a mensagem, podemos ver milagres, mas mesmo assim nós preferimos ficar no pecado. Nessa igreja, sabe, irmãos, eu já vi Deus a operar de muitas maneiras. Muitas maneiras. E eu já vi nessa igreja Deus a curar VIH, mulher que não tinha filho ter filho, pessoa que estava na prostituição no verdadeiro sentido, se arrepender e ser uma cristã. Eu particularmente era comunista, eu sou pastor. Já vi Deus fazer maravilhas. Já vi Deus fazer muitas coisas. Alguém pode mais lembrar de uma coisa que Deus fez? Asma. A minha própria esposa, por ali, ela sofria de asma, fluxo de sangue, quisto, mioma. Já vi Deus revolucionar a vida de pessoas aqui na igreja. Sabe, irmãos? E a pergunta é: o que é que te falta você ver que Ele está aqui para você se firmar no Evangelho? O que é que te falta Ele te provar que Ele é a verdade e que sem Ele você não vive? Por que você continua nessa condição pecaminosa? Você vai dizer: irmão Pedro, eu estou lutando. Escuta uma coisa: assim como cair, você tem que querer. Se levantar, você tem que querer. Vocês estão entendendo? E os anjos gritaram logo: você tem que sair de Sodoma e Gomorra. O próprio Deus desceu em Sodoma e disse logo: aparta-te dali, fuja para cá, porque nada poderei fazer até que saia de Sodoma e Gomorra. Amém. Nada posso fazer. Gênesis capítulo 19, você já leu? Nada poderei fazer até que você saia de Sodoma. E Ló atrasava Deus porque queria continuar em Sodoma, porque tinha coisas que ele estava vivendo em Sodoma que na ótica dele ele não estava convencido que estavam erradas. Temos muitos crentes aqui na igreja que vivem coisas no mundo que não estão convencidos que aquilo está errado. Eles ainda não se convenceram que o mundo é uma falsidade. Amém. E os anjos pregaram, até que a voz ficou rouca e Ló não saiu de Sodoma e Gomorra. Os anjos tiveram que pegar na mão de Ló e na mão da família dele, e tiveram que lhes arrastar a força para fora de Sodoma e Gomorra. Por quê, irmãos? Porque eles não queriam sair. Agora deixa eu te perguntar: você acha que os anjos tirando a força Ló de Sodoma e Gomorra fez com que Ló deixasse de ir em Sodoma? Ou de ir na cidade pecadora? Mesmo depois disso, Ló não andou com Abraão. Almas que estão em prisão. Irmãos, chega uma condição: se você quer ser liberto, não vai ser um anjo que vai te tirar. Não vai ser um pastor que vai te falar. Eu aprendi com a minha experiência com Deus que as pessoas têm que ter o tempo. Ou Jesus virá e você vai no inferno, ou você vai se tocar e você voltará para Cristo. Se você quer mudar, chega um tempo que não é um anjo que te tira.
consegue deixar, ninguém pode vencer por você. Eu disse na sexta-feira, Saul era um homem valente, não era? Sabem disso, não é? A Bíblia fala disso, que Saul era valente. Sabem, não é? E Israel tinha muitos valentes, sabem disso? Mas nenhum deles venceu Golias. Saul era ungido do Senhor. Amém. E Davi ainda não era ungido do Senhor. Amém. Já leram isso? Amém. Hã? Mas por que só Davi venceu Golias? Porque aquele Golias foi preparado para Davi. Amém. Existem Golias que ninguém vai vencer por você. Você tem que vencer o teu Golias. Não, aquele irmão está passando por isso. Irmãos, nós temos que parar de começar a sentir pena das pessoas. Eu cheguei num ponto da minha vida, irmãos, que eu não tenho mais pena de nenhum irmão aqui. Se for para te expulsar da igreja, eu vou te expulsar da igreja. Deus vai se responsabilizar contigo. Amém. É para te livrar da mão do diabo. Vamos te livrar da mão do diabo. Seja feita a vontade de Deus. Amém. Porque era assim no tempo da Bíblia. No tempo da Bíblia, não agiam com sentimento, agiam com a palavra. Amém? Era assim no tempo da Bíblia. Ananias mentiu, morre. Vocês estão entendendo? Irmãos, o nosso problema é que nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar, o que o mundo vai pensar, o que a igreja vai pensar, como é que a igreja vai estar. Quando Pedro amaldiçoou Ananias, a igreja teve mais temor do que antes. E teve mais milagre do que antes. Não podemos ter medo de fazer o certo. Não podemos ter medo de aplicar a palavra. Amém? Não podemos ter medo, porque quando você aplica a palavra, Deus é responsável da sua palavra. Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso com essa igreja. Deus tem compromisso com a palavra. Amém? Enquanto nós ficarmos com a palavra, Deus ficará do nosso lado. Aleluia. Amém? E nós precisamos perceber essas coisas. Então perguntaram para Acasias: por que você fez isso? Já terminando, irmãos. Testemunhamos aqui. O irmão Wilson fez lembrar asma, mioma. Não é isso? Amém. Todas as coisas que nós já vimos aqui. A pergunta é: mas por que você faz as coisas que você faz? No teu coração não há um sentimento, não há uma ambição de querer ser cristão? Hã? Não há uma ambição, eu quero ser cristão? Por quê? Hã? A pergunta é: por quê, irmãos? Tabernáculo, casa de oração. Nós temos a verdade. Nós temos um profeta. Nós temos o companheirismo. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos um pastor. Nós temos tudo. Irmãos, nós somos ingratos porque nós devíamos ser mais felizes. Deus já nos abençoou muito. Quando nós entramos nesse espaço, nós não temos nem como pagar. Vocês não foram abençoados nas suas vidas, espiritualmente, materialmente, financeiramente. Nós não temos nada para reclamar. Você não tem nada para reclamar. Amém. Amém. Eu não conheço um irmão aqui na igreja que tem algo para reclamar. Eu não conheço um irmão que pode se lamentar de Deus não ter ajudado. Não conheço aqui na igreja um irmão, pode levantar a mão agora. Um irmão que pode dizer: Deus não me ajudou. Nesse todo tempo, Deus não me ajudou. Não tem um irmão aqui que pode se lamentar. Deus foi generoso conosco. E nesse todo tempo que Deus foi generoso
que nós queremos, irmãos? Por que nós não começamos a observar nossa vida e tenhamos uma ambição de viver a palavra? Escutem, Deus já não tem mais nada para nos dar. Amém. Amém. Nós precisamos perceber que nós temos que ter uma vida de gratidão. Correto, eu creio. Exatamente. Amém. Quero que você desperte. Mas irmão Pedro, eu não estou a aguentar, é muito sofrimento, é muita pressão. Escute o que o profeta disse. Eu vou terminar com essa citação. Quero que você escute perfeitamente. A flecha do livramento de Deus é tempo de competição. Você sabe o que é? Que é verdade. É tempo de competir. Amém. Parágrafo 27. Isso deveria ir para casa. Isso é correto. Ouça isto. Isto é verdade. Agora, eu vou lhe dizer, meu irmão, não importa se os meus sapatos combinem com a minha calça, ou se a minha calça combina com o meu paletó. Quero é que a minha experiência combina com a Bíblia Sagrada. Este é o tempo apropriado. Se você deseja combinar alguma coisa, combina com a experiência de Paulo. É isso que precisamos hoje. É de um tempo para combinar com a fé de Paulo na Bíblia. Este é o nosso exemplo. Vocês creem nisso? Um verdadeiro tempo para combinar. Não tenta combinar com seu vizinho. Não combina com os santos da Bíblia. Se você é um santo, haja como um santo. Fala como um santo. Ora como um santo. Creia como um santo. Se vista como um santo. Seja como um santo. Viva como um santo. Morra como um santo. E vai para o céu como um santo. Amém? Então, irmãos, nós não precisamos do mundo para ser feliz. Não faça essas coisas. Desperta, é tempo de despertar. Nós ouvimos no domingo passado que estamos a viver uma brecha. Que o povo que sempre foi eleito é o povo de Israel. E Deus apenas abriu uma brecha para sermos salvos. Para muitos religiosos e muitos mundanos, isso pode não ter significado. Mas para nós que conhecemos a palavra, sabemos o valor dessa expressão. Amém. Amém. Isso devia revolucionar nossa vida. Amém. Irmãos, em nome de Jesus, não dê ocasião do diabo. Se você cair, levanta. Não normaliza cair. Cristão peca. Amém. Estão entendendo? Amém. Não normaliza pecar. Pecar é para o cristão. Amém. Amém? Amém. Cristão não peca. Aleluia. Vou repetir. Cristão não peca. Não normaliza pecar. Que o Senhor vos abençoe.